Passei 70 anos vendo pessoas destruírem suas economias de aposentadoria e os métodos nunca mudam. Elas acham que segurança vem de evitar risco. Não vem. Segurança vem de entender o que você possui e por que possui. A maioria dos aposentados confunde conforto com segurança. Querem algo que parece seguro, não algo que é seguro. Tem diferença. Um CDB parece seguro porque o número não se move. Mas se está pagando 3% enquanto a inflação roda a 5%, você está ficando mais pobre em câmera lenta. Isso não é segurança. É suicídio com um sorriso. Deixa eu ser claro sobre algo. Não existe investimento perfeitamente seguro. Quem te disser o contrário é ignorante ou está te vendendo algo. O que existe são trade-offs inteligentes. Você pode trocar crescimento por estabilidade, pode trocar liquidez por retorno, pode trocar complexidade por simplicidade, mas não pode ter segurança máxima, retornos máximos e liquidez máxima tudo de uma vez. O universo não permite. Quando as pessoas me perguntam sobre investimentos seguros para a aposentadoria, normalmente estão fazendo a pergunta errada. Querem que eu nomeie produtos. Mas produtos não te deixam seguro. Pensamento te deixa seguro. Eu poderia te dar os 3 melhores investimentos para aposentados. E você ainda poderia perder tudo se entrar em pânico no momento errado ou correr atrás de retornos no momento errado. Antes de te dizer o que ter, entenda isso. O maior risco na aposentadoria não é o mercado. É você, suas emoções, sua impaciência, sua necessidade de se sentir esperto. Essas coisas matam mais carteiras do que qualquer recessão. Agora, se você conseguir se controlar, se conseguir ficar parado quando todo mundo está correndo, se conseguir pensar com clareza quando o medo está gritando, então esses 3 investimentos vão te servir bem. Não porque são mágicos, mas porque são feitos para sobreviver. Não vão te deixar rico da noite para o dia, mas vão te impedir de morrer pobre. E na aposentadoria, esse é o único jogo que vale a pena jogar. O primeiro investimento que todo aposentado racional deveria ter é algo tão entediante que a maioria não aguenta. Querem empolgação, querem crescimento, querem sentir que estão fazendo algo. O que precisam é do equivalente financeiro de uma empresa de energia elétrica, estável, previsível, implacavelmente chato. Estou falando de ações que pagam dividendos de empresas que sobreviveram todas as crises que você viveu e algumas que não viveu. Não qualquer ação de dividendos, aquelas que aumentaram o pagamento todo ano por décadas. São chamadas aristocratas de dividendos e representam algo que a maioria dos investidores não entende mais: disciplina. Essas empresas não só pagam dividendos quando os tempos são bons, aumentam quando os tempos são ruins. Durante a crise financeira de 2008, enquanto bancos colapsavam e o mundo gritava sobre o fim do capitalismo, empresas como Coca-Cola e Procter & Gamble continuaram aumentando seus dividendos. Não porque estavam sendo generosas, porque podiam, porque construíram negócios que geravam dinheiro em tempos bons e ruins. Isso é o que aposentados precisam, não especulação, fluxo de caixa que não para quando as manchetes ficam assustadoras. A maioria acha que segurança significa preço estável. Querem ações que não se movem muito. Isso é ao contrário. Segurança real é estabilidade de renda. Não me importa se o preço da Coca-Cola cai 30% num ano. Me importa se continuam mandando cheques de dividendos. E vão continuar. Porque as pessoas não param de beber coca durante recessões, não param de escovar os dentes ou lavar roupa. Hábitos humanos são extremamente estáveis, mesmo quando mercados não são. Essa estabilidade vale mais que qualquer promessa de ação de crescimento de dobrar seu dinheiro. Quando você possui aristocratas de dividendos, está apostando em algo confiável, comportamento humano. As pessoas vão continuar consumindo os mesmos produtos básicos que consumiram por 50 anos. Isso não vai mudar porque algum político foi eleito ou algum banco central mudou taxas de juros.
A parte bonita das ações de dividendos é que resolvem dois problemas de uma vez. Primeiro, te dão renda sem forçar você a vender ações. Isso importa enormemente na aposentadoria porque vender ações durante uma queda trava prejuízos. Se você está vivendo de dividendos, nunca precisa vender. Só coleta os cheques e espera a sanidade voltar. Segundo, te ancoram psicologicamente. Quando mercados caem e todo mundo está em pânico, é muito mais fácil ficar calmo se dinheiro ainda está fluindo para sua conta. Você não está olhando um número numa tela, está recebendo dinheiro. Isso faz toda a diferença entre comportamento racional e colapso emocional. Pessoas vão dizer que dividendos não são garantidos. É verdade. Empresas podem cortar, mas as aristocratas, aquelas que aumentaram dividendos por 25 ou 30 anos consecutivos, não cortam facilmente. Destruiria a reputação delas. E reputação importa mais para essas empresas do que lucros trimestrais. Construíram identidades inteiras em torno de ser confiáveis. Isso não é marketing, é estratégia de sobrevivência. Olhe para Johnson & Johnson. Aumentaram dividendos todo ano desde 1963. Isso atravessou o Vietnã, estagflação, múltiplas recessões, crash das .com, crise financeira e uma pandemia. Se você tivesse essa ação na aposentadoria, teria coletado renda crescente através de cada desastre dos últimos 60 anos sem perder uma noite de sono. Compare isso com correr atrás da última ação de tecnologia ou criptomoeda. Você pode ficar rico, pode também explodir. Na aposentadoria, você não pode se dar ao luxo de explodir. Não tem tempo para recuperar. Por isso o chato vence, não porque é empolgante, mas porque é sobrevivível. Eu disse por anos que a melhor carteira de investimento é aquela que te deixa dormir bem. Aristocratas de dividendos fazem isso. Não são perfeitas. Seus preços vão cair durante mercados de baixa, mas a renda continua vindo. E renda é o que paga suas contas, não preços de ações. Se eu estivesse construindo uma carteira de aposentadoria do zero, começaria aqui. 40% a 50% num cesto diversificado de aristocratas de dividendos. Não uma ou duas. Pelo menos 10 ou 15 em indústrias diferentes. Você quer bens de consumo básico, saúde, industriais, empresas que fazem coisas que pessoas realmente precisam, não coisas que pessoas querem quando estão otimistas. Isso não é sobre ficar rico, é sobre continuar rico. E a melhor forma de continuar rico é possuir pedaços de negócios que geram dinheiro independente do que a economia está fazendo. Esse é o primeiro pilar, renda que não para, quando mercados param. Deixa eu te falar algo sobre investir em dividendos que ninguém menciona. Não é só sobre o dinheiro, é sobre a psicologia. Quando você tem 70 anos e mercados estão quebrando e cada apresentador de TV está prevendo o fim do mundo, você precisa de algo para segurar. Não esperança, não previsões, algo concreto, um cheque que chega todo trimestre independente do que o Dow Jones fez ontem. Isso é armadura mental. Vi aposentados com carteiras perfeitas entrarem em pânico e venderem tudo porque não conseguiam lidar com a pressão psicológica de ver seu patrimônio flutuar. Não tinham âncora, nada para lembrá-los que seus negócios ainda estavam funcionando, ainda vendendo produtos, ainda fazendo lucro. Dividendos fornecem essa âncora. Cada vez que você recebe é prova de que sua tese de investimento ainda está funcionando. A empresa ainda está gerando dinheiro. Sua aposentadoria não depende de algum tolo pagando mais pelas suas ações. Você está sendo pago por propriedade. Isso é real. Isso é sustentável. E isso é o que te deixa dormir à noite quando todo mundo está acordado se preocupando. Agora deixa eu abordar algo que confunde as pessoas. Elas veem uma ação pagando 2 ou 3% e acham que não é suficiente para viver. Estão certas, mas estão perdendo o ponto. O retorno é só o ponto de partida. O que importa é o crescimento desse retorno ao longo do tempo.
Se você compra uma ação pagando 3% hoje e a empresa aumenta dividendos 7% ao ano, em 10 anos você ganha 6% sobre o investimento original. Em 20 anos, 12%. Sua renda sobe enquanto o custo permanece fixo. Compare com títulos que pagam 4% para sempre, sem crescimento nem proteção contra a inflação. Ações de crescimento de dividendos te dão ambos, porque boas empresas aumentam preços e dividendos. Por isso sempre preferi ações a títulos para aposentados. Sim, ações são mais voláteis, mas volatilidade e risco não são a mesma coisa. Volatilidade é movimento de preço. Risco é perda permanente de capital. Se você não está vendendo, volatilidade não te machuca. É só ruído. Mas inflação te machuca todo dia, perceba ou não. A outra beleza das aristocratas de dividendos é que são autosselecionadas para a qualidade. Para aumentar dividendos todo ano por 3 décadas, você não pode ser imprudente. Não pode alavancar demais o balanço. Não pode fazer aquisições estúpidas. Tem que administrar bem. Porque se cortar o dividendo, perde o status, investidores fogem, sua ação colapsa. Então essas empresas são institucionalmente conservadoras, construíram culturas em torno de disciplina de capital. Isso é exatamente o que você quer na aposentadoria. Não empresas tentando acertar home runs, mas empresas jogando para não perder. Tem outro benefício mais difícil de quantificar, mas igualmente importante. Aristocratas de dividendos tendem a ter negócios chatos e estáveis. Não estão revolucionando nada. Não estão mudando o mundo. Só estão vendendo sabonete, pasta de dente e refrigerante. Isso soa sem inspiração até você perceber que negócios chatos sobrevivem. Negócios empolgantes frequentemente não sobrevivem. Vi incontáveis empresas revolucionárias desaparecerem. Nunca vi Colgate-Palmolive desaparecer, porque dentes não se tornam opcionais. Essa previsibilidade vale a pena pagar. Quando você tem 75 anos e vive de seus investimentos, não quer se preocupar se suas posições vão existir em 10 anos. Quer negócios com fossos tão largos que nem gestão terrível consegue afundá-los rapidamente. Bens de consumo básico fornecem isso, saúde fornece isso, empresas de utilidade fornecem isso. Esses não são motores de crescimento, são máquinas de sobrevivência, e sobrevivência é o que aposentados mais precisam. E tecnologia? Aposentados não deveriam possuir o futuro? Não. Aposentados deveriam possuir o presente. Deixe jovens apostarem no futuro. Eles têm tempo para recuperar de estar errados. Microsoft e Apple são aristocratas de dividendos agora, amadureceram em máquinas geradoras de dinheiro. Aceitável. Mas comprar tecnologia especulativa esperando pegar a próxima Amazon? Isso é apostar, não investir. E apostar na aposentadoria é como você acaba trabalhando aos 75. Fique com negócios que você entende. Negócios que eram lucrativos 20 anos atrás e serão lucrativos 20 anos a partir de agora. Negócios onde o cenário competitivo não muda a cada 18 meses. Isso não é empolgante. Mas empolgação é cara. Tédio é lucrativo. Vou te dar um exemplo específico de como isso funciona na prática. Digamos que você se aposentou em 2000 com $1 milhão, colocou metade em aristocratas de dividendos pagando 3% em média. A outra metade colocou em ações de tecnologia, porque todo mundo dizia que a internet era o futuro. Em 2002, suas ações de tecnologia estavam 70% abaixo. Suas ações de dividendos estavam talvez 20% abaixo. Mas suas ações de dividendos ainda estavam te pagando $15 mil por ano. Suas ações de tecnologia não pagavam nada. Muitas faliram. Agora avance para 2024. Suas ações de dividendos não só recuperaram, elas compuseram. Sua renda cresceu para $40 mil ou $50 mil por ano do mesmo investimento original.
Suas ações de tecnologia, algumas recuperaram, a maioria não. Mesmo se você escolheu as vencedoras, passou 20 anos estressado sobre se fez as apostas certas. Enquanto isso, o investidor de dividendos só coletou cheques e dormiu bem. Essa é a diferença entre especulação e investimento. Especulação requer estar certo. Investimento só requer não estar catastroficamente errado. E a melhor forma de evitar catástrofe é possuir negócios que já provaram que podem sobreviver a qualquer coisa. Quando digo que aristocratas de dividendos são o primeiro pilar, falo de estabilidade psicológica, proteção contra a inflação, preservação de capital e liberdade para ignorar ruído do mercado. Tudo num pacote chato. A maioria vai correr atrás de retornos maiores de fontes arriscadas e aprender da forma difícil que retorno sem segurança é empréstimo que não recebe de volta. Aceite retorno menor de qualidade maior. Em 30 anos, alta qualidade supera lixo de alto retorno por fator de 5 ou 10 através de sobrevivência e composição. Esse é o primeiro investimento. Aristocratas de dividendos. Não todo o seu dinheiro, mas o núcleo, a fundação, a parte que te deixa dormir enquanto tudo mais está queimando. O segundo investimento que aposentados precisam é ainda mais simples que o primeiro, e por isso quase ninguém faz corretamente. As pessoas odeiam simplicidade em finanças. Acham que, se não é complicado, não pode ser bom. Isso está errado. As melhores ideias são geralmente simples, só são difíceis de executar porque exigem paciência em vez de esperteza. Estou falando de fundos de índice, especificamente fundos de índice de mercado amplo que possuem tudo, o S&P 500 ou melhor ainda, um índice de mercado total, um fundo. Milhares de empresas, sem precisar adivinhar. A maioria dos aposentados não deveria escolher ações individuais. Isso não é insulto, é aritmética. Se você não sabe o que está fazendo, escolher ações é apostar. E mesmo se você sabe o que está fazendo, está competindo contra profissionais com melhor informação e computadores mais rápidos. As chances não estão a seu favor. Mas aqui está o que você pode fazer. Pode possuir todas elas. Quando você compra um fundo de índice, não está apostando na genialidade de uma empresa ou no momentum de um setor. Está apostando que seres humanos vão continuar acordando e tentando ganhar dinheiro. Essa aposta eu aceito toda vez. Funcionou por séculos e vai funcionar no próximo século também. A razão pela qual fundos de índice são tão poderosos é que removem emoção da equação. Você não pode mexer, não pode se achar mais esperto, apenas possui o mercado e deixa ele fazer o que mercados fazem, que é subir ao longo do tempo enquanto assusta todo mundo no caminho. De 1928 até agora, o S&P 500 retornou cerca de 10% ao ano, não todo ano. Alguns anos cai 30% ou 40%, mas ao longo de décadas compõe implacavelmente. E juros compostos é a coisa mais próxima de mágica nas finanças. Não parece mágico enquanto está acontecendo. Parece entediante. Mas entediante é o que funciona. Warren e eu temos dito isso por anos. O investidor médio estaria muito melhor comprando um fundo de índice de baixo custo e não fazendo absolutamente nada. Sem operações, sem timing de mercado, sem ouvir previsões. Só comprar e esquecer. O problema é que as pessoas não aguentam não fazer nada. Precisam se sentir produtivas. Então operam, trocam fundos, correm atrás de performance e cada vez que fazem isso, destroem seus retornos. Os dados são brutais. O investidor médio tem desempenho inferior ao mercado por vários pontos percentuais ao ano, não porque escolheu ações ruins, mas porque não consegue ficar parado. Compram alto quando estão empolgados e vendem baixo quando estão com medo. Fundos de índice resolvem isso, tornando a atividade inútil. Não há nada para fazer. O fundo se rebalanceia automaticamente. Você só fica ali sentado e deixa o capitalismo trabalhar.
Agora, pessoas se preocupam com crashes do mercado. Dizem, e se eu investir e o mercado cair 30% o ano que vem? Minha resposta é simples. Então, cai 30%. E daí? Se você está aposentado e vivendo de ações de dividendos para renda, seus fundos de índice são para crescimento daqui 20 ou 30 anos. Você não está gastando esse dinheiro esse ano ou ano que vem. Está gastando quando tiver 85 anos. Até lá, cada crash será história antiga. A chave é estruturar sua carteira para nunca ser forçado a vender durante quedas. Para isso servem as ações de dividendos e reservas de caixa. Os fundos de índice só ficam ali, compondo silenciosamente, enquanto todo mundo entra em pânico. Vi esse padrão por 70 anos. Mercados quebram, pessoas vendem aterrorizadas. Mercados recuperam, pessoas se arrependem. Então sobem, pessoas compram empolgadas e quebram de novo. É o mesmo ciclo. Os únicos que vencem ignoram o ciclo completamente. Fundos de índice facilitam isso porque você possui tudo. Se uma empresa falha, outra sucede. Se eu estivesse alocando a carteira de um aposentado, colocaria 30% a 40% num fundo de índice de mercado total. Baixo custo é crítico. Você quer taxas abaixo de 0,1%. Cada ponto percentual extra que você paga em taxas é um ponto que não compõe. Ao longo de 30 anos, taxas podem custar 1/3 da sua riqueza. Isso não é erro de arredondamento, é roubo. A beleza dos fundos de índice é que escalam com a economia. Quando a economia cresce, seu fundo cresce. Quando produtividade melhora, seu fundo captura. Você não está apostando na brilhância de um CEO ou no futuro de uma indústria. Está apostando no esforço agregado humano. E humanos são muito bons em criar valor ao longo do tempo, mesmo entrando em pânico regularmente. Então, o segundo pilar é simples. Possua tudo através de fundos de índice. Não porque é empolgante, mas porque é eficaz. Não porque é esperto, mas porque é durável. Você não precisa ser inteligente para possuir um fundo de índice. Só precisa continuar investido. E continuar investido é onde a maioria falha. Deixa eu te dizer por que fundos de índice importam especificamente para aposentados. Não é só sobre retornos, é sobre remover decisões. Cada decisão que você toma é uma chance de estar errado. Cada operação é uma chance de entrar em pânico. Cada rebalanceamento é uma chance de estragar tudo. Fundos de índice eliminam decisões. Você compra uma vez, segura para sempre. Pronto. Essa simplicidade é poderosa porque a aposentadoria é quando sua capacidade de decisão começa a declinar. Aos 80, você está mais lento. Seu tempo de reação diminui. Você fica mais suscetível a golpes. A última coisa que você quer é uma carteira que exige atenção constante. Fundos de índice funcionam, esteja você prestando atenção ou não. Tem outro benefício frequentemente negligenciado. Fundos de índice previnem você de fazer decisões emocionais baseadas em notícias. Quando você possui ações individuais, cada relatório de lucros parece pessoal. Cada rebaixamento de analista parece um ataque. Você começa a questionar a si mesmo. Devo vender? Devo comprar mais? Essa empresa ainda é boa? Com um fundo de índice, nada disso importa. Você não possui nenhuma empresa o suficiente para se importar. Você só possui o agregado. E o agregado sempre sobe porque é assim que capitalismo funciona. Empresas ruins morrem, boas prosperam. O índice se ajusta automaticamente. Esse piloto automático vale ouro para aposentados, porque os piores erros acontecem quando você está estressado, cansado ou com medo. Fundos de índice te ajudam a resistir esse pânico, removendo a necessidade de agir. Você não pode vender um fundo de índice em pânico e se sentir esperto sobre isso, porque estaria vendendo tudo. A economia produtiva inteira. Isso é obviamente estúpido, então você não faz. Mas você pode vender ações individuais em pânico porque pode contar uma história sobre por que aquela empresa específica está fadada ao fracasso.
Fundos de índice previnem esse auto-engano. Também notei que investidores de fundos de índice dormem melhor. Não porque seus retornos são melhores, embora frequentemente sejam, porque não estão constantemente questionando a si mesmos. Não estão acordados se perguntando se deviam ter vendido Microsoft ou comprado mais Apple. Estão só investidos no mercado, e o mercado vai fazer o que faz. Essa paz de espírito não tem preço. Eu pagaria muito para dormir bem. A maioria paga muito e ainda dorme mal porque está tornando o investimento mais difícil do que precisa ser. Algumas pessoas objetam fundos de índice por razões filosóficas. Dizem que investem em empresas que poluem ou fazem armas. É verdade. Quando possui um índice, possui tudo. Minha resposta é simples. Seu trabalho na aposentadoria não é consertar o mundo, é não ficar sem dinheiro. Estudos mostram que investimento baseado em valores tem desempenho inferior porque você encolhe suas oportunidades. Na aposentadoria, não pode se dar esse luxo. O mercado recompensa o que funciona. Seu trabalho é capturar essas recompensas, não julgá-las. Fundos de índice são incrivelmente eficientes em impostos. Com ações individuais, vender cria eventos tributáveis complexos. Com fundos de índice, especialmente em contas de aposentadoria, é simples. O fundo raramente distribui ganhos de capital porque raramente vende. Seu dinheiro compõe com impostos diferidos ou livre, enorme ao longo de 30 anos. Vi pessoas perderem 20 a 30% de retornos potenciais para impostos por operarem constantemente. Fundos de índice resolvem isso encorajando inatividade. Deixa eu te dar a linha de fundo sobre fundos de índice. Não são empolgantes. Não vão fazer você se sentir esperto. Você não pode se gabar deles em festas, mas vão silenciosamente te fazer mais rico que 95% dos investidores que estão tentando ser espertos, porque investir não é sobre ser esperto, é sobre estar certo. E a forma mais fácil de estar certo é possuir tudo e esperar. É isso que fundos de índice te deixam fazer. Então, o segundo pilar de segurança na aposentadoria é um fundo de índice de mercado amplo. 30 a 40% da sua carteira, baixo custo, chato, eficaz. Você compra, esquece, deixa compor pelos próximos 20 ou 30 anos. E quando você tiver 90 anos e precisar de dinheiro, estará lá, crescido silenciosamente enquanto você estava ocupado vivendo sua vida. Esse é o ponto. Investir deveria ser algo que acontece em segundo plano enquanto você foca no que importa. Família, saúde, experiências, não gráficos de ações e relatórios de lucros. Fundos de índice tornam isso possível. São o equivalente de investimento em piloto automático. Configure seu destino e relaxe. O sistema vai te levar lá. Esse é o segundo investimento, simples, durável, imparável. O terceiro investimento que aposentados precisam é aquele que a maioria resiste porque não parece investimento, não paga dividendos, não produz crescimento, só fica ali sem fazer nada enquanto a inflação corrói silenciosamente seu valor. Estou falando de dinheiro, não dinheiro debaixo do colchão, não dinheiro em conta corrente ganhando zero, equivalentes de caixa, títulos do tesouro de curto prazo, fundos do mercado monetário garantidos por dívida do governo. O tipo de ativo que você pode transformar em dinheiro para gastar em 24 horas sem perder o sono. As pessoas odeiam segurar dinheiro na aposentadoria. Acham que é preguiça. Calculam custos de oportunidade como se fosse fracasso moral. Veem ações subindo e se sentem burras por não estar totalmente investidas. Isso é exatamente ao contrário. Dinheiro não é peso morto, é posicionamento estratégico. É sua defesa contra ser forçado a fazer algo estúpido no pior momento possível. Deixa eu explicar o que acontece com aposentados sem reservas de caixa. Mercados quebram. Eles precisam de dinheiro para viver, têm que vender ações. Ações estão 40% abaixo.
Vendem mesmo assim porque não têm escolha. Travaram perdas permanentes, então mercados recuperam, perderam a recuperação, ficam mais pobres para sempre, tudo porque não seguraram dinheiro chato quando estava disponível. Vi essa tragédia se desenrolar centenas de vezes. Pessoas inteligentes, boas carteiras, um erro, estruturaram suas finanças como se mercados nunca fossem cair ou como se nunca fossem precisar de dinheiro durante quedas. Ambas as suposições são insanas. Mercados sempre caem eventualmente. Você sempre vai precisar de dinheiro. Dinheiro resolve isso removendo urgência. Quando você tem 2 ou 3 anos de despesas de vida em títulos do Tesouro, não se importa com o que o mercado de ações faz amanhã. Não está vendendo. Está só gastando o dinheiro que já separou. Essa liberdade vale mais que qualquer retorno. Durante a crise financeira de 2008, as pessoas que sobreviveram não eram aquelas com maiores retornos em 2007. Eram aquelas com liquidez suficiente para evitar vender no fundo. Podiam ficar paradas enquanto todo mundo era forçado a se mover. Essa paciência as salvou. Em alguns casos, as enriqueceu porque podiam comprar quando outros não podiam. Isso é o que dinheiro te dá. Opcionalidade. Quando mercados estão altos, você gasta dinheiro. Quando mercados estão baixos, você deixa ações recuperarem e gasta dinheiro em vez disso. Você está sempre agindo de força, nunca de desespero. A quantidade correta de dinheiro depende de seus gastos. Se você gasta 50 mil por ano, segure 100 a 150 mil em equivalentes de caixa. Isso são 2 a 3 anos de despesas. Parece muito. Esse é o ponto. Você quer pista suficiente para que mesmo se ações caírem 50% e ficarem ali por 2 anos, você está bem. Não está estressado. Não está tomando decisões baseadas em medo. Pessoas vão argumentar que segurar 3 anos de despesas em dinheiro significa perder ganhos do mercado de ações. Verdade. Mas também significa perder liquidações forçadas durante crashes. Aceito essa troca toda vez, porque o objetivo na aposentadoria não é retornos máximos, é sobrevivência máxima. Aqui está outro benefício que ninguém fala. Dinheiro te torna melhor investidor. Quando você sabe que suas contas estão cobertas por anos, pensa mais claramente. Para de reagir a manchetes. Para de checar sua carteira todo dia como se fosse placar de esporte. Pode realmente esperar racionalidade voltar. Sem dinheiro, você está vulnerável. Cada queda do mercado parece emergência. Cada ciclo de notícias parece chamado para a ação. Você começa a fazer decisões emocionais disfarçadas de estratégia. É assim que pessoas explodem. Confundem atividade com inteligência. Agora, algumas pessoas dizem que segurar dinheiro é arriscado por causa da inflação. Estão certas num sentido. Dinheiro perde poder de compra, mas perder 2% ao ano para a inflação não é nada comparado a perder 40% num mês porque você vendeu ações em pânico. Risco não é unidimensional. O risco de segurar pouco dinheiro é muito maior que o risco de segurar demais. Títulos do Tesouro de curto prazo são o mais próximo de livre de risco que você vai encontrar. São garantidos por um governo que pode imprimir a moeda que te deve. São líquidos, são chatos e te dão exatamente o que aposentados mais precisam, paz de espírito. Se eu estivesse estruturando uma carteira de aposentadoria, alocaria 20 a 30% em equivalentes de caixa. Não para sempre, só como buffer. Conforme você gasta, reabastece vendendo ações durante tempos bons. É uma reserva rotativa, não estacionamento permanente. O insight-chave é este. Liquidez é uma ferramenta emocional tanto quanto financeira. Te mantém racional quando racionalidade é mais valiosa. Previne você de fazer algo irreversível no pior momento possível. Isso vale muito mais que correr atrás de um ponto percentual extra de retorno.
Então, o terceiro pilar é simples: segure dinheiro. Não porque é empolgante, mas porque estabiliza. Não porque ganha retornos, mas porque previne desastres. Aposentados não precisam de carteiras heróicas, precisam de carteiras que não podem ser mortas por má sorte ou timing ruim. Dinheiro é como você constrói isso. Dinheiro te compra tempo para pensar, esperar, deixar mercados recuperarem sem participar da insanidade. Esse tempo é mais valioso que qualquer retorno. Os maiores erros são erros de timing. Comprar tarde, vender cedo, agir quando deveria esperar. Dinheiro elimina erros de timing, removendo pressão. Você nunca é forçado a agir. Pode sempre esperar mais um dia, mês ou ano. Essa paciência separa aposentados bem-sucedidos de quebrados. Vi pessoas com milhões entrarem em pânico porque não tinham dinheiro suficiente para se sentir seguras. E vi pessoas com economias modestas dormirem pacificamente porque tinham 3 anos de despesas separadas. A diferença não era riqueza, era estrutura. Dinheiro também te protege durante euforia, não só pânico. Quando mercados voam e todo mundo fica rico, você será tentado a investir suas reservas. Não faça. É quando mais precisa. Quando todo mundo está eufórico, crashes estão perto. Mantenha dinheiro durante booms para comprar barato no crash. Também dá capacidade de ajudar família durante emergências sem destruir suas finanças. Vida não se importa com o saldo da carteira. Emergências acontecem independente de mercados. Sobre inflação, sim, dinheiro perde poder de compra. A 2% de inflação, 100 mil viram 98 mil em um ano. Mas essa perda é previsível, gradual, gerenciável. Compare com estar totalmente investido quando mercados quebram 40% e você precisa de dinheiro. Você perde 40 mil em um mês, 20 anos de inflação em 30 dias. Crônico versus agudo. Eu escolho crônico. Além disso, o dinheiro ganha valor durante deflação e crashes quando pode comprar ativos baratos. A quantidade de dinheiro que segura deveria combinar com seu temperamento. Se é naturalmente ansioso, segure mais. Talvez 5 anos de despesas. A matemática diz que está deixando retornos na mesa, mas a psicologia diz que vai fazer melhores decisões porque está mais calmo. Prefiro uma carteira subótima com a qual você fica do que uma ótima que abandona no estresse. Seja honesto sobre sua tolerância ao risco real. Se ações te deixam enjoado, você segura demais. Adicione dinheiro até dormir. Essa é sua alocação ótima. Dinheiro envelhece bem. Ações requerem monitoramento, empresas mudam. Mas títulos do Tesouro em 2000 são idênticos aos de 2024. Só segura até vencimento e renova. Essa simplicidade é valiosa quando você tem 70 ou 80 anos. O benefício final: prevenir risco de sequência de retornos. Se você se aposenta e mercados quebram imediatamente, é forçado a vender ações baixas para despesas. Sua carteira nunca recupera. Dinheiro previne isso. Você gasta dinheiro durante crash, ações recuperam, depois reenche as reservas. Essa estratégia pode significar diferença entre carteira que dura 30 anos e uma que acaba em 15. Então, quando digo que dinheiro é o terceiro pilar de segurança na aposentadoria, falo literalmente. Sem ele, os outros 2 pilares podem colapsar durante estresse. Com ele, você pode atravessar qualquer coisa. Nunca é forçado, nunca desesperado, nunca agindo de medo. Está sempre no controle. Esse controle é o que segurança realmente significa. Não retornos altos, controle. E dinheiro é como você compra controle quando não pode mais sair de erros trabalhando. Agora vamos falar do que amarra os 3 juntos, porque possuir os ativos certos é só metade da batalha. A outra metade é não destruí-los através de burrice. E burrice na aposentadoria normalmente parece uma de 5 coisas. Primeiro, impaciência. Você vai ver ações subindo e sentir que está perdendo. Vai ficar entediado segurando o dinheiro.
Vai achar suas ações de dividendos lentas demais. Essa impaciência vai te tentar a correr atrás de algo mais rápido. Não faça. A forma mais rápida de perder dinheiro é tentar fazer dinheiro rápido. Segundo, inveja. Seu vizinho vai se gabar de ganhos em cripto ou ações de tecnologia dobrando. Você vai se sentir burro segurando empresas chatas. É quando disciplina é testada. Lembre-se, você não vê as perdas dele, só vê as vitórias. E vitórias durante bolhas sempre parecem maiores do que realmente são. Terceiro, medo. Mercados vão quebrar, sempre quebram. Você vai ler manchetes sobre colapso econômico. Vai se sentir tentado a vender tudo e se esconder. É exatamente quando você precisa não fazer nada. Medo faz pessoas venderem ativos aos piores preços. Não seja uma delas. Quarto, complexidade. Você vai ouvir sobre estratégias sofisticadas, hedge, derivativos, investimentos alternativos. Vão soar inteligentes. Não são. Complexidade esconde risco. Não elimina. Fique com o que entende. Se não consegue explicar simplesmente, não entende bem o suficiente para possuir. Quinto, arrogância. Você vai ter um ano bom e achar que dominou investimento. Vai começar a assumir riscos maiores porque se sente invencível. É quando você está mais vulnerável. Mercados punem arrogância mais rápido que ignorância. Fique humilde. O objetivo não é se sentir esperto, é continuar solvente. Se você evitar esses 5 erros, vai superar a maioria dos investidores sem fazer nada heróico. Vai só ser a pessoa que não se autodestruiu. E na aposentadoria, não se autodestruir é o mesmo que vencer. Aqui está a estrutura que eu recomendaria. 40% a 50% em aristocratas de dividendos para renda e estabilidade. 30% a 40% em fundos de índice de mercado amplo para crescimento de longo prazo. 20% a 30% em equivalentes de caixa para liquidez e sanidade. Isso é tudo. 3/6. Simples, durável, entediante. Você rebalanceia uma vez por ano. Gasta do dinheiro primeiro. Quando o dinheiro está baixo, vende do cesto que cresceu mais. Nunca vende durante crashes, nunca corre atrás de retorno, nunca tenta cronometrar o mercado. Só fica ali como um adulto racional e deixa juros compostos fazerem o trabalho. Isso não vai te deixar rico da noite para o dia, mas vai te manter rico por décadas. E manter riqueza é mais difícil que fazer riqueza. A maioria nunca aprende isso até ser tarde demais. Mais uma coisa. O investimento mais importante não está na carteira, está na sua mente. Se para de aprender, ler, pensar, nenhuma alocação vai te salvar. Seu julgamento é seu maior ativo. Mantenha afiado. Leia relatórios, estude história, entenda o que possui e por quê. Continuei lendo nos 90 anos porque precisava continuar mentalmente vivo. Uma mente afiada compõe como capital. Na aposentadoria, você gerencia você mesmo. Emoções, disciplina, capacidade de pensar claramente no pânico. Essa é a habilidade real. Se conseguir estruturar finanças em torno de resistência em vez de empolgação, vai ficar bem. Não porque foi brilhante, mas porque foi consistente. Warren e eu não ficamos ricos por sermos mais inteligentes. Ficamos ricos por sermos menos estúpidos por mais tempo. Os 3 investimentos são ferramentas. Funcionam se usar corretamente, falham se entrar em pânico ou confundir movimento com progresso. A pergunta real não é o que possuir, mas se consegue ficar parado tempo suficiente para funcionar. Maioria não consegue. Não seja a maioria. Seja entediante, paciente, racional. O mundo recompensa isso. E quando recompensar, perceberá. Segurança não era algo que comprou, era algo que se tornou.